Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, meus amigos. Rogando a bênção de Jesus, vamos dar início a mais um estudo de mediunidade na série Médiuns 2. E hoje vamos falar sobre as causas do fracasso do médium. Mas para falarmos das causas do fracasso do médium, nós precisamos falar da formação do médium. E Allan Kardec estuda esse tema num capítulo exatamente com esse título, da formação do médium, e ele faz uma pergunta muito interessante aos espíritos sobre a questão de algumas pessoas serem dotadas da chamada mediunidade ostensiva, da capacidade de perceberem mais claramente os espíritos, o mundo espiritual, ter recordações de vidas passadas, a vidência, a audiência, o transe. Ele já tinha observado isso e faz uma pergunta aos espíritos da seguinte forma: com que fim, qual a finalidade que a providência divina outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Ele queria saber por que algumas pessoas elas eram dotadas dessa possibilidade mediúnica mais ostensiva, porque médiums, no sentido lato sensu, de forma ampla, todos nós somos. Agora, ele utiliza a palavra dom exatamente para se referir a esse aspecto, essa nuance da possibilidade de algumas pessoas terem a capacidade, né, digamos assim, a possibilidade da percepção mediúnica mais direta. E os espíritos respondem a Allan Kardec da seguinte forma: é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz felizes. São os intérpretes dos espíritos junto aos homens. A resposta é de uma beleza excepcional. É uma missão de que se incumbiram. Obviamente, no mundo espiritual. E o desempenho deixa os médiuns felizes, porque eles são os intérpretes, não é, do mundo espiritual para o mundo material. Mas veja que foi uma resposta um tanto quanto poética, porque Allan Kardec já tinha percebido, à época, que nem todas as pessoas desempenhavam a tarefa da mediunidade de forma missionária, ou seja, numa entrega total à mediunidade. Muita gente reclamava da mediunidade, desde a época de Kardec. E aí ele faz uma segunda pergunta aos espíritos, questionando, porque essa era a dialética, né, de Allan Kardec. Entretanto, indaga o codificador, existem médiuns que manifestam uma repugnância ao uso de suas faculdades, ou seja,
não desempenham com essa felicidade que vocês estão dizendo aí, não é? O que dá a impressão até de que são infelizes, interpretando o pensamento do codificador. E os espíritos respondem a Kardec: são médiums imperfeitos. Desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Então, Kardec começa ali uma discussão em torno exatamente da dedicação do médium à tarefa que ele assumiu no mundo espiritual. É uma oportunidade. Mas como são imperfeitos, eles não conseguem desempenhar devidamente a tarefa mediúnica. Mas Kardec foca num aspecto da primeira pergunta, na questão da missão. Porque quando a gente pensa em missão, é algo que te é ofertado, não é? É algo, às vezes, que te cai às mãos, é algo que te é concedido, e não uma conquista pessoal. E Kardec indaga aos espíritos, numa terceira pergunta, da seguinte forma: se é uma missão, pergunta o codificador, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem? E que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que delas podem abusar? Kardec não deixava passar. Ele era peremptório. Ele tinha percebido que pessoas não eram assim tão dedicadas, nem missionários, não eram almas elevadas. Ele via pessoas dotadas de uma grande incapacidade moral, mas que tinham uma percepção mediúnica excepcional. Eram pessoas desequilibradas, mas de uma mediunidade autêntica. Isso parece que não batia bem. Será que a mediunidade não teria que ser concedida, então, só a pessoas elevadas, só a pessoas especiais? E os espíritos responderam a Kardec: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber os bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Ou seja, é aquela máxima do Cristo, não é? O Evangelho veio não para os perfeitos, mas a doutrina, não é, cristã, ela veio para os imperfeitos. Ou seja, a mediunidade ela é concedida a todas as pessoas. A formação do médium, na verdade, começa no mundo espiritual. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, faz um estudo excepcional da formação do médium no mundo espiritual, já que Kardec havia estudado pelo ângulo da visão material para o mundo espiritual. André Luiz traz a visão do mundo espiritual para o mundo material. Então, ali ele mostra que médiuns são preparados aos milhares, médiuns ostensivos. E, com isso, não é, o planeta tem a oportunidade de ter em todos os lugares pessoas com capacidade de serem intérpretes dos espíritos. André Luiz diz que os médiuns, eles vão a determinados locais, no livro Os Mensageiros, ele faz referência a um departamento da cidade, da colônia espiritual Nosso Lar, o Centro de Mensageiros, onde se preparam médiuns. Então, um deles, mencionando a própria experiência, diz que recebia quase que diariamente tratamentos em termos de passes, assim, não fica muito claro qual seria o tipo de tratamento que é feito, mas é obviamente no perispírito, para que o perispírito, que é o molde formador do corpo físico, quando encarnado o indivíduo, o organismo, o arcabouço psíquico nosso, do médium, né, ostensivo, tem essa possibilidade
Porque o campo orgânico, o nosso cérebro, não é estruturado para perceber o mundo espiritual. Embora nós tenhamos aí a epífise, mas é preciso que o perispírito seja trabalhado no mundo espiritual para que ele repercuta no corpo físico, para que haja uma possibilidade dele, quando encarnado, ter essa percepção com maior liberdade de estar no corpo físico ou não, com desdobramentos, com intuições, com lembranças de vidas passadas. São tratamentos que todo médium ostensivo recebe. Mas ele faz uma observação muito interessante. Embora se preparam médiuns aos milhares, a maioria, a esmagadora maioria, volta para o mundo espiritual depois de passarem pela Terra na condição de médiuns, completamente falidos na tarefa que vieram desempenhar. E aí, André Luiz vai estudando e mostrando aqui e acolá quais os motivos que levam o médium a falir no compromisso que assumiram no mundo espiritual. Um deles seria exatamente o desejo. Há uma frase de um desses médiuns, André Luiz conversa com vários médiuns nesse livro, Os Mensageiros, discutindo exatamente a experiência que cada um teve, médiuns falidos, e um deles disse assim, a certa altura do bate-papo com André Luiz: como vê, meu amigo, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. O médium reencarna com dois objetivos, basicamente: saldar dívidas e progredir espiritualmente. Porque a grande maioria, ela traz consigo compromissos, débitos do passado que está tendo oportunidade de resgatar na condição de médiuns. Então, no mundo espiritual, a psique é trabalhada para que ele tenha uma hipersensibilidade. O médium, ele tem que ser realmente sensível. Sensível a quê? A assuntos, sensível a pessoas, sensível a ambientes, sensível a pensamentos. Se ele não tiver essa sensibilidade mais destacada, ele não vai conseguir sentir a presença dos espíritos. Então, ele não vai fazer a conexão. Mas veja, o indivíduo traz toda uma tendência do passado, muitas vezes negativa, e uma hipersensibilidade sensorial, e até além do sensório, extrasensorial. Então ele fica extremamente suscetível a uma série de influências. E esse médium especificamente falou a questão do desejo. Ou seja, é aquilo que a gente traz de impulso de vida passada, que se manifesta em forma de desejo. E ele diz: eu realizei todos os meus desejos. Essa expressão, embora abrangente, ela nos remete a uma reflexão muito interessante sobre o que é desejo em mim, o que eu ando desejando, né? E decorrente da hipersensibilidade mediúnica, esse desejo pode chegar a níveis bastante elevados e conduzir o indivíduo ao desequilíbrio, se ele não tiver disciplina. Se ele desejar tudo. Então a pessoa pode desejar em excesso o ganho material, o uso do sexo, o uso da bebida, o apego às pessoas, a compulsão pelo atendimento das sensações físicas, todas elas. A pessoa fica, muitas vezes, se ela não tiver vigilância, totalmente descontrolada. Nem sempre por ação de obsessores, mas decorrente do seu próprio psiquismo, do seu próprio subconsciente, que, trazendo as tendências do passado, se afloram. E aí surge aquele conflito do que ele quer fazer, mas se ele fizer em excesso, ele se desequilibra. Então, o Espírito Emmanuel diz que o médium deve tomar cuidado com o tudo querer
e o tudo fazer. É a disciplina. Agora, entendendo que disciplina não é algo que se impõe ao outro. Disciplina deve ser aceita. Disciplina é uma conquista. Então, o controle dos impulsos, de falar demais, de reclamar demais, de achar tudo muito difícil, de achar que a vida é a mais complicada, isso também é uma forma de excesso, que muitas vezes a psique do médium o conduz, porque ele começa um enfrentamento, um conflito. Existem outras causas. Por exemplo, aqueles médiuns, segundo André Luiz, que transformam a mediunidade em fontes de palpites materiais e baixos avisos. Tem pessoas que ganham dinheiro com mediunidade. Isso é um princípio espírita do dai de graça o que de graça recebestes, que impõe ao médium espírita que não viva da própria mediunidade, mas que não tenha também ganho secundário com a mediunidade, como, por exemplo, a evidência, o destaque, o domínio sobre um grupo de pessoas, para que ele não faça da mediunidade um exercício de poder, mas que ele faça da mediunidade um apostolado. Então, muitos médiuns se envolvem com espíritos obsessores que se dizem mentores e acabam constrangendo grupos de pessoas, e as pessoas até gostam disso. E começam a consultar o médium para tudo que vai fazer na vida. Consulta sobre o emprego, consulta sobre o processo judicial, sobre o amor, sobre o namorado, sobre o esposo, sobre o divórcio que teve, enfim. E começam a consultar o médium sobre tudo, e o médium, aceitando isso, ele transforma, às vezes, a própria casa num consultório. E um desses médiuns menciona que fez isso. E que depois, quando desencarnou, ficou 11 anos nas regiões umbralinas, porque todos aqueles consulentes também desencarnados voltaram a encontrá-lo nas regiões tenebrosas, se tornaram obsessores dele por 11 anos, porque aí eles queriam agora respostas. Não, obviamente, do mundo espiritual, mas do mundo material. Eles ficaram buscando para saber como é que tinham ficado os negócios, como é que estava a aplicação financeira, como é que tinha ficado o marido, a mulher, enfim. Fonte de baixos avisos. Porque as pessoas querem milagres nas suas vidas, não querem a solução responsável dos problemas, então ficam consultando os espíritos por qualquer coisa. E quando Allan Kardec estuda as questões que se podem fazer aos espíritos, ele diz exatamente que nós devemos buscar as instruções mais elevadas. As responsabilidades do cotidiano são nossas. Os espíritos vão nos auxiliar, nos intuir, mas nós não precisamos ficar buscando médiums. E os médiums que se prestam a esse papel se desequilibram. Outros médiums também fracassam na tarefa mediúnica por medo. Tem muita gente que morre de medo de espírito. Tem medo de entrar numa reunião mediúnica e entrar em transe e nunca mais sair do transe. As pessoas que têm medo não estão preparadas para a prática mediúnica. Elas precisam estudar mais. Porque os espíritos não nos assaltam, eles não nos dominam, não entram no corpo da pessoa, como muitas pessoas acreditam, da palavra até incorporação. A ligação é psíquica. E ela vai até o nível em que a pessoa permitir. Então, muitos espíritos, às vezes, rondam os lares das pessoas. Às vezes, nós tivemos algumas perguntas interessantes semana passada, algumas semanas atrás. Aí eu vejo espírito no pé da minha cama. São espíritos, às vezes, brincalhões, que querem simplesmente causar esse medo, esse susto, não é? Mas, sem que eu o acolha em termos de sintonia, só de ver o espírito, ele não vai me causar mal algum. A reunião mediúnica espírita, ela é um local de profundo equilíbrio e segurança. Por isso os médiuns devem estudar, porque senão você vai interpretar mal a ideia dos espíritos. Um outro aspecto
do que nós podemos colocar como fracasso do médium é o personalismo. E há uma frase belíssima de André Luiz, nesses termos: enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, fazendo disso condição para cooperar na obra do bem, quer dizer, que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe compete, que lhe cabe no plano divino. Ou seja, é uma manifestação de vaidade, em que a pessoa usa a mediunidade para destaque. Existem pessoas que não conseguem falar de outro assunto que não sobre eles mesmos. Eles se colocam como centro das atenções. Nada acontece no centro espírita, por exemplo, se o mentor não for consultado, se o médium não der a última palavra. Às vezes, nem a eleição no centro não é feita se o mentor não disser quem é que deve assumir a direção. Isso são distorções na prática mediúnica. O médium espírita não é aquele asceta, não é aquela pessoa destacada, aquela pessoa que está sentada num púlpito, num trono, não é um ser místico, é um trabalhador comum, é um ser humano que deve trabalhar, viver do seu salário, assumir as suas responsabilidades do cotidiano, de família, se for casado. Porque assim ele vai conseguir dedicar à mediunidade o tempo que lhe for suficiente, mas dedicar com a devida responsabilidade. Então, tem médiuns que usam a mediunidade para causar impressão nas pessoas. Olha, eu estou vendo o espírito aí do seu lado. Olha, o espírito está mandando dizer isso para você. Olha, essa noite eu tive um pensamento, eu me encontrei com você. Vai criando em torno dele uma aura mística. E as pessoas que não conhecem acham isso muito interessante. Olha, o meu mentor mandou dizer isso para você. O meu mentor quer que você faça aquilo. E aí começa a dar ordem para as pessoas, e as pessoas começam a obedecer essas ordens e se tornam fascinados, que é o grande obstáculo à prática da mediunidade saudável. A obsessão. Se nós verificarmos todos os elementos anteriores que colocamos, até mesmo o medo, o desejo, o próprio personalismo, a vaidade, são brechas, são fendas psíquicas para a instalação das obsessões. E o médium muitas vezes fica obsidiado e as pessoas não percebem, porque o grupo também fica obsidiado. Porque o grupo também fica fascinado, porque fascinação vem de fascínio, ilusão, não é? É aquela mentira com contornos de verdade. Então, são pessoas que têm em torno de si uma aura, não é? De elevação, mas que, na verdade, no fundo, não são. Porque querem exatamente estabelecer no outro domínio, por sua vez, também hipnotizados, induzidos por obsessores, que Kardec chamou, à época, de obsessores sofistas. Esses obsessores que estabelecem processos de fascinação, não é? Em que a pessoa fica ali envolvida, não percebe, não acredita que está obsidiado e leva pessoas simples, ingênuas, muitos daqueles que não conhecem totalmente de espiritismo, estão chegando pela primeira vez na casa espírita, acham que aquilo é verdade. Então, criam verdadeiros sectos, seguidores. E ali ele dá a última palavra. A obsessão, segundo o próprio Allan Kardec, é o grande obstáculo para a prática mediúnica, contra a qual o médium deve estar continuamente atento. Porque exatamente nós trazemos brechas psíquicas do passado, que se elas reassomarem à nossa mente, nós vamos ter grandes problemas para o desempenho na prática mediúnica.
E é feito o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 410, uma pergunta exatamente sobre o grande obstáculo. A pergunta é formulada assim: qual o maior escolho do apostolado mediúnico? Qual é o maior obstáculo? O que mais prejudica o apostolado mediúnico? Ou seja, você transformar a sua mediunidade em fonte de caridade, você se tornar apóstolo da mediunidade. E o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que o médium tem dois grandes inimigos. Ele diz: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. O primeiro grande inimigo do médium é o próprio médium. E ele vai desdobrando. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância, a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Ou seja, a falta de Evangelho no coração do médium, na prática diária do médium, é o grande impeditivo para que ele se torne um apóstolo da mediunidade e transforme a sua mediunidade em mediunidade missionária. Porque o médium deve ter essa ambição, essa boa ambição, de querer progredir. Mas para isso ele precisa ser humilde. Se dedicar com afinco à tarefa. Querer estar junto dos benfeitores espirituais implica num esforço pessoal excepcional. Mas qual é o segundo grande inimigo do médium, segundo o mentor Emmanuel? O segundo inimigo do médium, mais poderoso do apostolado mediúnico, diz Emmanuel, não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas. Isso é muito sério. Ele está querendo dizer que o segundo grande inimigo do médium, muitas vezes, é o próprio grupo que está em torno do médium, que endeusa o médium, que o estimula à vaidade, que valoriza nele o milindre, que não o ajuda a estudar e que fica na dependência das orientações que ele possa dar. E o médium invigilante, caindo nessa armadilha, ele se esfacela, ele destrói o próprio trabalho. Exatamente. Porque ele se deixa envolver pela grande vaidade, porque ele não estuda. Aliás, muitos médiuns até reclamam dessa questão de estudar e dizem: por que eu preciso estudar? Eu trabalhei a vida inteira na mediunidade e nunca estudei. O que o estudo vai trazer para mim em termos de mediunidade? Em termos de fenômeno, não vai levar, não vai trazer nada. Porque a capacidade fenomênica é individual da pessoa. Mas a melhoria moral, e Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, diz: quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Então, se eu quero progredir em termos de mediunidade, eu preciso estudar. Porque se os médiuns são os intérpretes dos espíritos junto aos homens, eu tenho que melhorar minha capacidade interpretativa. Eu preciso estudar. Para produzir fenômeno, não. Mas para ter uma qualidade na mensagem mediúnica, eu preciso estudar. Eu preciso meditar. Eu preciso me disciplinar. E disciplina não é algo exterior. Não é simplesmente como chegar numa reunião mediúnica, como me comportar numa reunião mediúnica. A disciplina para o médium
É exatamente a disciplina das próprias emoções, o autocontrole, o evitar o tudo querer e o tudo fazer. E é por isso que muitas pessoas fogem da tarefa mediúnica, porque elas querem tudo fazer e fazem, e se desequilibram. O médium tem que perceber que veio com limitações, e essas limitações foram aceitas por ele no mundo espiritual. André Luiz mostra isso no livro mencionado, Os Mensageiros. Ninguém é obrigado no mundo espiritual a reencarnar como médium. É uma oportunidade. Agora a pessoa chega aqui, é óbvio, a gente esquece. Mas o ato de eu esquecer o compromisso que eu assumi não desfaz o contrato que eu assumi com a pessoa, por exemplo. Eu posso fazer um contrato e esquecer das cláusulas do contrato, mas o contrato vai continuar existindo. Então eu fiz um contrato no mundo espiritual. Eu assumi um compromisso. Ah, mas eu não me lembro. Isso não é desculpa. Porque o contrato fica evidenciado, o compromisso fica evidenciado pela sua peculiaridade psíquica. Se você percebe em você que é médium ostensivo, discipline-se. Porque a tarefa é sua. Agora, a mediunidade desenvolve. Então, você pode começar com a mediunidade singela e se tornar um missionário. Foi o caso de Ivone do Amaral Pereira. A Ivone foi suicida em várias reencarnações. A Ivone, nós podemos dizer que tinha tudo para dar errado na reencarnação. E deu tudo certo. Por qual motivo? Pelo esforço que aquela senhora fez na vida. Um dia ela virou para Charles, o seu mentor, e disse: eu quero trabalhar com os benfeitores, com os espíritos superiores. E Charles, então, disse: você precisa se preparar para trabalhar com os espíritos superiores. Eu achei essa colocação de Ivone muito interessante, ela fala isso na autobiografia. Então a gente pode desejar trabalhar com os espíritos bem superiores? Podemos e devemos, mas temos que nos preparar. E Charles estabeleceu para ela várias provas, segundo ela. Ela passou por dificuldade financeira, ela morou de favor, ela foi acusada até de roubo, ela foi muito criticada, mas ela diz que a maior dificuldade, a prova mais pesada foi a do perdão. Foi quando ela teve que dar os grandes testemunhos de perdão. Aí ela melhorou a sintonia. Eu acho esse depoimento dela de uma humildade, porque ela mostra o ponto que estava e onde chegou. Basta ler as obras de Ivone Pereira para nós percebermos a excepcionalidade dessa médium, dela dizer das deficiências. Ela é muito próxima de todos nós, em termos de biografia, exatamente porque ela é a médium que se colocava como médium comum do dia a dia, do cotidiano. Um médium como todos que desejam trabalhar bem na mediunidade e que devem se esforçar para crescerem junto aos espíritos superiores. Eu preciso fazer algo em meu benefício. Se o primeiro inimigo do médium, de mim, sou eu mesmo, a minha maior preocupação, então, como médium, deve ser a aplicação em mim do Evangelho. A minha maior preocupação deve ser comigo mesmo. Porque aí sim eu vou buscar melhorar as minhas condições psíquicas para que eu seja um intérprete adequado. E a mediunidade seja em minha vida missionária. Porque o missionário não é aquele que às vezes fica evidente numa cidade, num país, ou mundialmente, como alguns médiuns ficaram mundialmente conhecidos. Tem muitos missionários que são missionários de pequenos grupos. Veja, por exemplo, o espírito Alcíone, no livro Renúncia, um espírito missionário que veio para ajudar um pequeno grupo de 10 pessoas. Então, existem espíritos elevados que vêm para trabalhar com grupos pequenos, 5, 6 pessoas, que são os afetos, aqueles espíritos que ficaram na retaguarda. A maioria de nós não é médium missionário. A maior parte de nós
Somos médiuns que trazem deficiências e dificuldades do passado. E que nós precisamos estar atento a isso para que possamos vencer. Emmanuel, no livro intitulado Emmanuel, fala quem são os médiuns. A maioria de nós. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas, diz Emmanuel, que fracassaram desastradamente e que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos e ilimitados compromissos, o passado obscuro e delituoso. Entender esse aspecto que Emmanuel coloca é fundamental para que o médium aceite humildemente a tarefa mediúnica. Ele poderia ter reencarnado para sofrer com enfermidades gravíssimas. Ivone Pereira poderia ter reencarnado com deformidades muito sérias, por causa do perispírito que foi lesado pelo suicídio. Mas ela teve a bênção de reencarnar como médium e aproveitou. Então muitas pessoas reclamam, mas essa fala de Emmanuel, será que não é muito pesada para os médiuns? Dizer que eles faliram desastradamente na vida passada? Não, pelo contrário. Deve ser um estímulo para eu entender a minha vida, para eu entender por que eu passo por certos problemas, por que às vezes a minha vida tem dificuldades que do outro não tem, por que os meus caminhos são tão complicados, e eu agradecer a Deus por isso, e eu aproveitar a prática mediúnica para o meu aprimoramento, e não reclamar, e não abandonar a tarefa. O médium precisa ter perseverança, muita perseverança no trabalho. Não desistir ao primeiro obstáculo. Caiu, levanta. Não aprendeu, estuda mais. Não está conseguindo a disciplina, esforça. É isso que os benfeitores espirituais querem de nós. Não pessoas excepcionais, mas pessoas comuns, que estão se esforçando, porque aqueles que se esforçam terão assistência superior apropriada à sua tarefa. Vamos responder algumas questões que já nos chegaram aqui. E hoje temos muitas questões. A Rose nos pergunta: a falta de estudos doutrinários seria considerada uma falta, visto que muitos querem abraçar diversas tarefas, mas poucos querem estudar? A falta de estudos doutrinários seria considerado uma falta, ou seja, uma falha, foi o que eu entendi da pergunta. A falta de estudo, não. A falta de esforço no estudo, sim. A falta da vontade de estudar. Porque às vezes a pessoa até quer estudar e tem dificuldades. Às vezes a pessoa tem só o Evangelho segundo o Espiritismo para estudar. Eu conheci pessoas que se alfabetizaram lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e se tornaram grandes médios. Então a questão não é de estudar muito, mas aprender, meditar mais sobre o que estudou, aprender o que estudou. Aprender o que se estuda não é simplesmente assimilar o conhecimento, mas aplicar o conhecimento. Porque senão a gente fica só no plano da instrução, quando a gente detém muita informação. Eu preciso colocar essa informação num plano de conhecimento aplicado. Leon Denis diz, nós precisamos ler menos e meditar mais. Então, a falta do esforço, da dedicação em estudar, isso aí é um prejuízo, sim, para o médium, e que representa essa indolência, essa preguiça que às vezes a gente tem de querer crescer. Então, vamos estudar. Pouco a pouco, lentamente, meditativamente. Não é devorar livros, não é? Porque isso vai da capacidade, da peculiaridade de cada pessoa. Mas é degustar mais o que se lê. Lê um pequeno trecho, medita, aplica.
Isso é que é estudo bem aproveitado em termos de espiritismo, para que a gente possa ir gradativamente aprimorando a própria capacidade psíquica. O Chico Xavier, ele disse na biografia dele que, certa vez, logo que começou ali com seus 21, 22 anos, ele teve a oportunidade de fazer um pedido, então, à direção da Federação Espírita Brasileira, que estava começando a editar os seus primeiros livros, e ele pediu, não é? Fez um pedido e disse que ganhou um grande presente. Ele ganhou 10 livros de presente dos diretores da FEB. Chico não tinha livro. Chico não tinha livro para ler. Ele morava em Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequena, então não tinha biblioteca. O sonho dele era ler, era estudar, ele gostava demais, e pouco a pouco ele foi tendo esse conhecimento. O Daniel Rosa me pergunta, Jacobson, o médium que ao melhorar de vida, fascinado com sua ascensão repentina, no bem-estar que se inebria, deixando de lado o seu exercício mediúnico, estaria fracassando com isso? Aliás, essa é uma técnica, Daniel Rosa, utilizada pelos espíritos. Esse crescimento é crescimento de balão, não tem sustentação, não tem raízes. Então a pessoa vai crescendo, vai inchando igual um balão, de repente esse balão explode e a pessoa cai. Se ela não cair nessa encarnação, ela vai perceber a queda no mundo espiritual, se ela não acordar nessa encarnação. Então tem médios que crescem tanto, que se destacam tanto, que o espiritismo fica pequeno para eles, eles deixam até de ser espíritas. Porque a vaidade, o personalismo, fala, não, essa questão de espiritismo, hoje alguns dizem até, Kardec está até ultrapassado. Já tem coisa mais nova do que Allan Kardec. Quando, na verdade, nós nem atingimos o que Allan Kardec nos trouxe. Nós ainda estamos entendendo. Então, uma das técnicas dos obsessores sofistas que Kardec menciona, esses obsessores falaciosos do mundo espiritual, é dar essas facilidades, né? E a pessoa vai e ela avança e, de repente, quando ela vê, o espiritismo ficou para trás, ficou pequeno, ela cresceu tanto que aí ela já não consegue. Isso é uma técnica para desviar grandes médiuns da tarefa mediúnica. Aí você pode perguntar, mas então a pessoa não vai aproveitar as oportunidades de trabalho? Não é isso. O médium tem que viver segundo as suas próprias condições. Se as condições financeiras estão facilitando, se as facilidades estão chegando, ele aproveite. Ele vai trabalhar, mas com a consciência de que ele não deve deixar a tarefa. Há um compromisso básico, primário, com a caridade espírita, com a caridade cristã, com a prática mediúnica. Então, ele não deve se deixar levar pela ilusão. Um grande exemplo que nós temos aí é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, ele tem hoje uma repercussão mundial o seu trabalho, mas nunca deixou suas raízes, que ele construiu com solidez, que é a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é o grande sustentáculo, tenho certeza, para essa missão de Divaldo Franco, que Divaldo transformou também a própria oratória em missão, porque se ele tivesse esperando, não é, os espíritos virem dar a ele as coisas de mão beijada, ele nunca teria crescido. Ele fala na biografia dele o tanto que ele estudou, quantas vezes ele estudou Livro dos Espíritos e todas as obras para que ele tivesse condições de interpretar o pensamento dos espíritos. Então, o Divaldo é um grande exemplo de um médium que adquiriu projeção internacional, mas não perdeu a simplicidade, a base das suas raízes. Todo médium precisa estar ligado a uma casa espírita, a um trabalho que lhe dê condições morais, psíquicas, que lhe ocupe a mente para exercer bem a tarefa mediúnica. Um trabalho na caridade, um trabalho assistencial, que seja a evangelização infanto-juvenil, a orientação de crianças, o atendimento espiritual. Ele pode trabalhar em qualquer tarefa da casa espírita, não é? Mas ele tem que estar ligado a uma casa espírita. Ele não pode estar distanciado. E viver segundo as suas condições profissionais que lhe permitam. Então, ele pode sim ter uma grande projeção. Ele pode crescer profissionalmente, ele pode crescer economicamente, mas às custas do próprio trabalho e nunca abandonar a prática mediúnica, porque aí ele diferencia, não é?
o que é oportunidade profissional do que é fascinação. A fascinação, ela vem para tirar ele da tarefa. A Maria Cláudia faz uma pergunta interessante. Mas quando a gente não conseguiu concluir os estudos por falta da pandemia, o que fazer? Mas a gente não vai concluir os estudos nunca, Maria Cláudia. Na verdade, a pandemia, nós estamos tendo uma pausa de estudo na casa espírita, mas eu posso estudar em meu lar. Tudo que me cair às mãos, eu leia, medite, não é? Se nós tivermos um livro, vamos estudar um livro. Se eu tiver uma biblioteca, eu estude uma biblioteca. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ter esses estudos pelas virtuais, não é? As lives, como são chamadas, mas esses são momentos de estudo também, que faz parte do nosso aprendizado. Nós estamos trocando ideias. Isso é estudo. A gente está analisando aqui, analisando acolá. Eu tenho aprendido muito com as perguntas que me chegam, porque elas também estão instigando. Ninguém sabe tudo. Nós tivemos uma pausa na casa espírita, mas nós vamos voltar, com certeza, em breve, não é? Mas isso não nos impede de estudar, não. Nós podemos estudar virtualmente, podemos estudar pela própria leitura, e depois completar os nossos estudos. Mas nós vamos perceber que quanto mais a gente estudar, mais nós teremos coisa a aprender, porque o estudo, ele é permanente. Nós vamos continuar estudando, te aviso, Maria Cláudia, até depois de desencarnarmos. Nós vamos nos matricular em algum curso lá, se nós tivermos esse merecimento, e continuarmos estudando ainda na vida espiritual, porque isso faz parte do nosso progresso. A Karina Mello nos pergunta, eu tenho uma dúvida, porque eu estou escutando vozes todos os dias, e meus sonhos me mostram o que realmente vai acontecer. Eu nunca psicografei. Estou escrevendo as mensagens que recebo. Karina, você provavelmente é médium ostensiva, né? E o médium ostensivo chega um determinado momento da vida que ele começa a ter essas percepções. Agora, é muito importante você identificar se isso é realmente mediúnico ou não. Por quê? Porque existem determinadas patologias, não estou dizendo que é o seu caso especificamente, mas assim, genericamente analisando a questão, existem patologias psiquiátricas ou psicológicas que nos causam ilusões, alucinações, a gente ouve vozes, tem pessoas que têm visões, e que não são propriamente mediúnicas, são distúrbios. Afastada a possibilidade de qualquer enfermidade psíquica, psicológica ou psiquiátrica, até tumores podem causar essas visões. Nós temos que afastar essa causa. Aí sim, nós vamos dizer, não, isso é uma percepção mediúnica. Você agrega aí o fator sonho, o que indica que provavelmente é uma percepção mediúnica que você tem. Você, quando sai do corpo, tem uma percepção mais ampla. A nossa mente espiritual ela é mais ampla do que a mente orgânica, né? Porque nós ficamos aqui, quando estamos em vigília, circunscritos ao cérebro, e fora do corpo, a nossa mente se expande um pouco mais, a gente tem outras percepções, e pode ter a previsão do que vai acontecer. Agora, uma sugestão que nós fazemos, não faça psicografia em casa, principalmente nesse período de pandemia. Porque a psicografia, ela precisa ter orientação, principalmente para quem está começando. Evite fazer disso uma psicografia. Você pode até escrever inspiradamente, né, anotar os seus estudos, mas não se concentrar para psicografar. Ali, fazer aquela conexão psíquica. Porque como você está isolada em casa, você não tem a ajuda de um grupo que te sustente, e o lar não é apropriado para essa prática. O médium, para fazer isso em casa, ele tem que ter muita experiência, ele tem que ter compromisso com essa tarefa da psicografia, mas depois de muito tempo de prática na casa espírita e orientado também pelo dirigente da casa espírita, que deve ser uma pessoa experiente, né? Fazer esse trabalho sem que uma outra pessoa analise, sem que a gente possa estar ali envolto de um trabalho, em torno de um trabalho mediúnico, numa casa segura, espírita segura, nós podemos cair na mistificação ou na fascinação, porque a gente não vai conseguir diferenciar se isso é bom ou se não é. E não basta, nesse período de pandemia, mandar a mensagem para alguém analisar para a gente. Isso não é solução. O ideal é a gente evitar, faz parte da disciplina mediúnica, esse autocontrole, e você ter alguém
mais maduro e mais experiente para que te auxilie a analisar as mensagens, e um grupo mediúnico que te dê sustentação psíquica para que você tenha uma boa captação mediúnica é essencial para essa tarefa. A Iracema nos pergunta, Jacobson, todos os médiuns são missionários ou o exercício é como uma prova a ser resgatada? Olha, Chico Xavier reencarnou, segundo ele, para psicografar 30 livros. Quando ele completou os 30, o compromisso dele, que ele nunca chamou de missão, Emmanuel disse a ele, você vai psicografar mais outro tanto. Quando ele cumpriu aquela meta, ele atingiu mais um tanto de psicografia. Até que chegou um momento em que os espíritos disseram a ele assim, Chico, então agora, daqui para diante, dada a sua capacidade de recepção dos livros, nós vamos te desapropriar do corpo. O seu corpo agora vai ser usado integralmente para a tarefa mediúnica. Então, os espíritos esperam a nossa cota de esforço para enviarem mais tarefas às nossas mãos. Emmanuel fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, que nós devemos construir a própria missão. Então, a gente não reencarna propriamente como missionário, mas eu posso me tornar um missionário? Posso. Jesus já deu a dica. Quem quiser ser meu discípulo, que tome a sua cruz e me siga. Então, eu posso desejar ser missionário na mediunidade? Perfeitamente. Mas eu tenho que seguir as prescrições de humildade, simplicidade, estudo, ausência de personalismo, assumir meus compromissos na vida material, dedicar à mediunidade o tempo que me sobre. Aí sim, eu estou construindo a minha missão. Missão não é algo que me é dado, eu preciso construí-la. E os espíritos esperam que a gente faça isso. Transforme-se em missionário. E não que um espírito diga para nós assim, ó, você é missionário. Os espíritos superiores nunca vão dizer. Porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não a tarefa. A Núbia nos pergunta, quando era jovem, pedi para Deus para nunca mais ver espíritos. Ele me concedeu o pedido e nunca mais vi. Hoje vejo a importância e tenho dúvida. Eu nunca mais vou ser vidente? É interessante essa questão. Alguns jovens já me fizeram, as pessoas ficam assustadas. Não se preocupe. Se você tiver compromisso com a vidência, ela vai voltar na sua vida no momento certo, na hora apropriada. A mediunidade não pode ser forçada. Não force o desenvolvimento da mediunidade ostensiva. Isso te trará um prejuízo. Se você viu numa época da vida, você poderá voltar a ver na outra época. Mas André Luiz fala uma coisa muito interessante sobre essa questão de desenvolvimento das percepções extrasensoriais. Ele fala que a intuição é das faculdades mediúnicas mais estáveis. E a intuição é desenvolvível. A gente desenvolve a intuição pelo estudo, pela prática do bem, pela meditação. Então, se você estudar os temas relacionados ao espiritismo, as relações do mundo material com o mundo espiritual, se você se dedicar à prática do bem e à autotransformação, perseverantemente, e meditar, você estará desenvolvendo muito mais do que a evidência, você vai estar desenvolvendo a intuição. E essa a gente desenvolve no dia a dia, porque isso é um trabalho pessoal, eu não dependo de reunião mediúnica. Porque, na verdade, desenvolver a intuição é desenvolver a psique, é desenvolver o autocontrole da mente. É não deixar a mente vagar, é não se abrir a qualquer espírito ou intuição que se possa chegar perturbada. A gente vai adquirir controle sobre a própria psique. É isso que Emmanuel diz quando ele diz que nós vamos desenvolver a intuição e que todos nós um dia desenvolveremos a intuição, porque o desenvolvimento da faculdade mediúnica é inerente à natureza humana. Todos nós vamos desenvolver.
porque ela é uma faculdade humana, a mediunidade. Então, não se preocupe com isso. A Beth Beth Farias nos pergunta: podemos passar de médios não ostensivos para ostensivos? Pode, se você tiver o compromisso com a mediunidade e trabalhar numa reunião mediúnica dedicadamente. Eu conheço pessoas que vieram desenvolver a mediunidade de incorporação aos 50 anos de idade, outros depois dos 50 anos. Isso depende muito do momento de vida da pessoa. Porque a gente não sabe, na verdade, se somos médiuns ostensivos ou não. Você coloca, eu sou não ostensivo. Posso chegar a ostensivo? Não é que você vai sair de não ostensivo para ostensivo. Na verdade, se você foi preparada no mundo espiritual para ser médium ostensivo, quando chegar o momento de vida apropriada, a sua mediunidade vai eclodir e você vai ser naturalmente médium ostensivo e atuar nessa atividade. Agora, se a pessoa nunca foi preparada no mundo espiritual para isso, ela não tem um compromisso com a mediunidade ostensiva, ela não vai sair de ostensivo, de não ostensivo para ostensivo. Se ela não foi preparada, ela não vai desenvolver a faculdade. Por isso que não adianta forçar. Tem pessoas até que forçam a psicografia, tem gente que diz, eu gostaria de psicografia. Isso não é uma questão de você desejar, isso é espontâneo. Tá? Então, a pessoa, se ela tem o compromisso, ela pode, às vezes, demorar a surgir lá pelos seus 30, 40 anos, ou pode surgir na juventude, isso varia de pessoa para pessoa. Mas a pessoa, ela foi preparada. Então, não é aquela pessoa assim, ela nunca foi preparada no mundo espiritual, ela vai se tornar aqui, não é o que os espíritos explicam. Eles dizem que a pessoa que desenvolve, ela foi preparada. Quem não teve esse tratamento perispiritual para ser médio ostensivo, não vai desenvolver a faculdade. Isso não é nenhum demérito, viu? Cada um de nós tem uma tarefa, tem um compromisso. O Douglas nos pergunta, é certo desenvolver a mediunidade quando não a temos aflorada? Alguns centros fazem isso. Se fazem isso, não são centros espíritas, isso é feito equivocadamente. Mediunidade, já diz Allan Kardec, é fruto da espontaneidade. Ninguém força desenvolvimento mediúnico na pessoa. Ninguém pode provocar. Isso é uma indução psíquica muito perigosa, porque a pessoa pode adentrar ao próprio subconsciente hipnoticamente e aflorar de dentro de si conteúdos ou conceitos que não são de espíritos, são da própria psique. Então, centros que fazem isso, institutos que fazem isso, não são espíritos que, na verdade, conduzem uma hipnose e que podem provocar aí um fenômeno anímico e não mediúnico. E o fenômeno anímico provocado, ele causa distúrbios na pessoa. Porque você acessar o seu subconsciente ou inconsciente, dependendo da corrente filosófica que se adotar, não é? Se é psicanalítica ou não, enfim. Dependendo do nível subconsciencial ou a nível de inconsciente que você acesse, e se você não tiver depois um aporte, uma ajuda adequada para elaborar e racionalizar essas informações, você pode ficar desequilibrado. Então, forçar o desenvolvimento numa pessoa é conduzi-lo hipnoticamente a estados anímicos perigosos ou induzi-los às mãos de obsessores oportunistas que aproveitarão esse estágio, esse instante de hipnose, de fragilidade psíquica, instalam obsessões e o indivíduo fica prejudicado. Eu conheço pessoas que adoeceram com essa prática de forçar o desenvolvimento da mediunidade. Kardec não orienta isso, por isso nós dissemos que esses centros não são espíritas. A Cristiane Link nos pergunta, por que ocorrem tantos tormentos e desequilíbrios no dia que antecedem o culto do Evangelho no lar? Isso em relação com a mediunidade? Existem espíritos que não querem o nosso progresso. Então, quando a gente vai realizar o culto no lar no outro dia, eu vejo oradores também que vão, no dia da palestra, passam por muitos problemas, médiuns no dia da reunião mediúnica, passam por problemas. Então, são espíritos que às vezes querem atrapalhar a prática do indivíduo. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer, orar, manter-se tranquila. Segundo, não dar importância a isso.
Nós temos que acostumar à presença dos espíritos inferiores, porque nós vivemos num planeta inferior. Nos mundos superiores, a obsessão já foi debelada. Obsessão é um problema de planeta inferior, qual o nosso de provas e de expiações em relação a mundos superiores. Em mundos superiores não tem mais obsessão. Obsessão é uma realidade nossa, então a gente precisa acostumar com isso. Os espíritos estão em todos os lugares, os espíritos estão nos acotovelando, diz Kardec. Então eu preciso me acostumar e não ficar deixando me abalar por qualquer obstáculo, por qualquer dificuldade. O médium, no dia da reunião mediúnica, inclusive, ele se sintoniza e tem sensações desagradáveis muito em função da entidade que vai manifestar. Eu vou tratar desse assunto, inclusive, na semana que vem, quando eu falar de mediunidade e sintonia, dessa somatização ou psicossomatização do dia da reunião mediúnica, porque ela precisa acontecer, senão o trânsito não acontece. Mas esses pequenos obstáculos que se enfrentam no dia a dia, provocado por espíritos, nós temos que aprender a superar, achar isso natural e não dar importância e realizar a tarefa. Bom, nós temos aqui ainda uma série de perguntas, nós estamos já caminhando para o final. Na semana que vem, nós vamos estar aqui na próxima terça-feira, estudando o tema mediunidade e sintonia. O último programa dessa série de lives, Médiuns 2, realizado pela FEB TV. Muitas das perguntas que foram feitas aqui, poder estar aí o convitezinho para que você assista, né, o Mediunidade e Sintonia, na próxima terça, às 18h30. Mas também nós temos a série Médiuns 1. Assista a série Médiuns 1, de 4 episódios, em que a gente trata de muitas questões que às vezes nós não podemos responder aqui, mas já foram respondidas em lives passadas. E nós aproveitamos para divulgar mais uma vez o livro da Federação Espírita Brasileira, Psicofonia, na obra de André Luiz, um livro que nós organizamos, que trata muito das questões que foram expostas hoje. Tem um capítulo aí específico, o fracasso do médium, e todos esses itens, eu sei que muitas pessoas estão estudando, estão anotando o nome dos livros. Nesse livro, Eu Psicofonia, tem a indicação das obras que nós fizemos referência. Então, se você quiser aprofundar o assunto do tema de hoje, consulte essa obra que terá toda a referência necessária. O livro é da FEB e nós agradecemos, então, a oportunidade de ter estudado mais esse dia com você. Espero que tenha aproveitado e eu te aguardo aqui na próxima semana para continuarmos o estudo da mediunidade na série Médiuns Lives 2. Até lá. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br